Se você ama seu gato e quer proteger a saúde dele, já se inscreve no canal e ativa as notificações porque o que você vai descobrir aqui pode literalmente salvar a visão do seu pet. A verdade é que a cegueira em gatos acontece muito mais do que as pessoas imaginam, e o pior é que na maioria dos casos ela poderia ser evitada com cuidados simples no dia a dia. Muita gente só percebe quando já é tarde demais, quando a saúde ocular felina já foi comprometida por doenças oculares gatos que evoluíram em silêncio. E sabe o mais preocupante? Há hábitos comuns, que parecem inofensivos, mas que podem acelerar problemas como úlcera de córnea, infecções e até perda total da visão. Se você já usou algum colírio sem orientação, ignorou sinais leves ou nunca pensou que a alimentação de gatos e imunidade felina influenciam diretamente nos olhos, então esse conteúdo é ainda mais importante para você. Ao longo desse vídeo, você vai entender exatamente o que pode causar esses problemas, como evitar erros perigosos e quais atitudes podem fazer toda a diferença na prevenção cegueira a gatos. A visão é uma das maiores aliadas dos felinos, e quando falamos de cegueira em gatos, muita gente só percebe o problema tarde demais. Diferente da gente, eles compensam bem, então sinais de perda da saúde ocular felina podem passar despercebidos no dia a dia. Já vi casos em que o tutor achava que estava tudo normal, enquanto o gato já enfrentava doenças oculares gatas silenciosas. Pequenas mudanças, como esbarrar em móveis ou evitar saltos, podem ser os primeiros alertas. Por isso, entender a importância da prevenção cegueira a gatos é o primeiro passo antes mesmo de pensar em tratamento. Ignorar sinais simples pode ser o começo de um problema sério, principalmente quando falamos de doenças oculares gatos que evoluem rápido. Um olho lacrimejando, fechado ou com secreção pode indicar desde uma leve irritação até uma úlcera de córnea, que pode levar à cegueira em gatos se não for tratada a tempo. Muitos tutores acabam esperando melhorar sozinho, mas nesse tempo a saúde ocular felina já está sendo comprometida. O ideal é agir rápido e buscar orientação de um veterinário oftalmologista, porque quanto antes começar o tratamento, maiores são as chances de evitar complicações. E é aí que entra um erro ainda mais comum que muita gente comete sem perceber. Um dos erros mais perigosos é usar qualquer produto nos olhos do gato sem orientação, principalmente quando falamos de colírio para gatos perigo. Tem gente que usa colírio humano ou até medicações como enrofloxacina a gatos sem saber se é indicado, e isso pode piorar muito a situação. Em casos de úlcera de córnea, por exemplo, o uso errado pode agravar a lesão e acelerar a cegueira em gatos. A saúde ocular felina é extremamente sensível, e o que ajuda em um caso pode ser totalmente prejudicial em outro. Por isso, antes de pingar qualquer coisa, o caminho mais seguro sempre será consultar um veterinário oftalmologista. E mesmo quando a causa não é um erro humano, existem outros fatores silenciosos que continuam afetando os olhos. Algumas doenças parecem simples no começo, mas podem deixar consequências sérias na saúde ocular felina, como acontece com o herpes vírus felino e a rinotraqueite felina. Esses vírus são extremamente comuns, e quando não controlados, podem causar inflamações recorrentes, secreções e até lesões como úlcera de córnea, aumentando o risco de cegueira em gatos. Muitos tutores tratam apenas os sintomas e não fortalecem a imunidade felina, o que faz o problema voltar várias vezes. Manter vacinação em dia, reduzir estresse e cuidar da alimentação de gatos são atitudes simples que ajudam muito no controle dessas doenças. E mesmo quando não há vírus envolvidos, existem situações do dia a dia que também colocam os olhos em risco. Se o seu gato tem acesso à rua ou convive com outros animais, o risco de trauma ocular gatos aumenta bastante, principalmente em brigas. Um arranhão aparentemente pequeno pode evoluir para uma úlcera de córnea ou infecção séria, comprometendo rapidamente a saúde ocular felina. Já vi casos em que em poucos dias o quadro evoluiu para cegueira em gatos, justamente porque o tutor não percebeu a gravidade inicial. Olho fechado, sensibilidade à luz ou comportamento mais quieto são sinais de alerta. Manter o ambiente seguro, evitar saídas sem supervisão e observar mudanças no comportamento são formas simples de prevenção cegueira a gatos. E nem sempre o perigo vem de fora, às vezes ele está dentro de casa, em algo que parece totalmente inofensivo. Muita gente nem imagina, mas a hipertensão em gatos pode afetar diretamente a visão e levar à cegueira em gatos de forma silenciosa.
Ela costuma estar ligada a problemas como doença renal crônica, gatos e hipertiroidismo felino, especialmente em animais mais velhos. O aumento da pressão pode causar descolamento de retina, e quando o tutor percebe, a saúde ocular felina já foi comprometida. Por isso, exames de rotina são essenciais, principalmente dentro dos cuidados com gatos idosos. Monitorar a pressão, observar mudanças no comportamento e agir cedo são atitudes simples que fazem toda a diferença na prevenção seguir a gatos. E além dessas causas internas, existem riscos ainda mais inesperados dentro de casa. Dentro de casa existem perigos silenciosos que podem afetar diretamente a saúde ocular felina, principalmente casos de intoxicação em gatos. Produtos de limpeza, perfumes e até algumas plantas tóxicas gatos podem causar irritações graves nos olhos ou reações sistêmicas que levam a cegueira em gatos. Às vezes o gato só encosta, lambe a pata e leva ao olho, já sendo o suficiente para causar inflamações ou até uma úlcera de córnea. Por isso, manter esses itens fora do alcance e optar por alternativas seguras faz parte da prevenção seguir a gatos. Pequenas mudanças no ambiente já reduzem muito o risco, mas ainda tem um fator essencial que muita gente ignora completamente. A alimentação vai muito além de saciar a fome, ela impacta diretamente a saúde ocular felina, e a falta de nutrientes essenciais pode levar à cegueira em gatos. Um dos principais exemplos é a deficiência de taurina, comum quando a alimentação de gatos não é adequada ou equilibrada. Sem esse nutriente, problemas na retina podem surgir de forma silenciosa, e quando aparecem os sinais, muitas vezes já houve perda irreversível. Por isso, oferecer ração de qualidade, evitar dietas caseiras sem orientação e cuidar da imunidade felina são atitudes fundamentais. E conforme o gato envelhece, esses cuidados precisam ser ainda mais atentos. Com o passar dos anos, os riscos aumentam, e os cuidados com gatos idosos precisam ser redobrados para preservar a saúde ocular felina. Doenças como hipertensão em gatos, doença renal crônica gatos e até hipertiroidismo felino se tornam mais comuns e podem levar à cegueira em gatos de forma progressiva. O ideal é manter check-ups regulares, observar mudanças sutis no comportamento e adaptar o ambiente para evitar acidentes, principalmente se a visão já estiver comprometida. Pequenos ajustes, como manter móveis no mesmo lugar e evitar mudanças bruscas, ajudam muito. E depois de entender tudo isso, fica a pergunta que realmente importa: o que você vai fazer a partir de agora? Agora que você entende quantos fatores podem levar à cegueira em gatos, a pergunta que fica é simples: você está realmente atento aos sinais que o seu gato dá todos os dias? Pequenas atitudes, como cuidar da alimentação de gatos, fortalecer a imunidade felina e evitar erros como o uso de colírio para gatos perigo, podem fazer toda a diferença na saúde ocular felina. Será que você tem observado mudanças no comportamento, nos olhos ou na rotina do seu gato, ou está esperando algo mais grave acontecer? A prevenção seguir a gatos começa com informação e ação, seja evitando intoxicação em gatos, cuidando de doenças como hipertensão em gatos ou buscando ajuda de um veterinário oftalmologista ao menor sinal de problema. Lembre-se, quanto antes você age, maiores são as chances de preservar a visão do seu pet. Então me conta, você já revisou esses cuidados na rotina do seu gato hoje? Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que podem transformar a vida do seu gato.